Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta segunda-feira, 21 de janeiro de 2019. Nós começamos falando pelo assunto que dominou o noticiário durante o final de semana: as supostas irregularidades nas transações financeiras envolvendo o senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, e o ex-assessor dele, o Fabrício Queiroz. O final de semana foi marcado por duas informações básicas trazidas pela Rede Globo durante o Jornal Nacional. Na sexta-feira, foi uma denúncia de que o Flávio Bolsonaro teria sido beneficiário de 48 depósitos no valor de R$2.000 cada, no período de cerca de um mês. No sábado, a informação que veio a público foi o pagamento de um título, de um boleto de cerca de R$1 milhão da Caixa Econômica Federal pelo Flávio, sem a identificação de quem seria o beneficiário. Depois dessas divulgações, o Flávio Bolsonaro concedeu duas entrevistas, uma para a Rede Record e a outra para a Rede TV, e ele não respondeu diretamente sobre essas questões. Apenas se limitou a dizer que os depósitos em dinheiro, os 48 depósitos de R$2.000, se referiam ao pagamento de um imóvel que ele tinha vendido naquele ano. E essa informação, inclusive, chegou a ser confirmada pelo vendedor do imóvel, que teria pago R$100 mil em dinheiro no período de junho e julho de 2017, exatamente o período em que acontece os depósitos na conta de Flávio Bolsonaro. Lembrando que o porquê que o COAF está investigando, porque quando tem esses depósitos fracionados, seria uma tentativa de burlar o sistema legal para impedir que fosse alertado ao COAF essa questão do depósito de um valor muito alto. E aí sobe essa suspeita, vamos tratar como suspeita, que é assim que o Ministério Público do Rio de Janeiro e o próprio COAF tratam. O Flávio Bolsonaro não se apresentou formalmente ao Ministério Público, ele ainda não é considerado sequer réu. O Ministério Público do Rio de Janeiro o trata como uma figura secundária no processo que investiga o ex-assessor Fabrício Queiroz, que movimentou R$7 milhões no período de 3 anos. A outra informação que circulou no final de semana foi que, mais uma vez, Queiroz não se manifestou formalmente. Ainda não se sabe quais são as justificativas para que ele tenha movimentado todo esse valor no período de 3 anos. A informação pública que nós temos até hoje sobre o Fabrício Queiroz é que ele justificou que comprava e vendia carros, por isso que ele movimentou R$1.200.000 no período de um ano. A informação dos 7 milhões foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo. Como está essa confusão toda, o governo inclusive está dizendo que o Flávio Bolsonaro não integra a base do governo, na verdade faz parte da base do governo, mas não integra o governo. A bancada do PT na Câmara dos Deputados está articulando o recolhimento de assinaturas para formar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas supostas irregularidades envolvendo o Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro. A chance de conseguir obter todas as assinaturas é bem pequena, porém já se faz esse barulho em torno do caso, que pode respingar no presidente da República, Jair Bolsonaro, pai do senador eleito Flávio Bolsonaro. Saindo um pouco do cenário nacional, a gente vem aqui para a Bahia. O governador Rui Costa confirmou nesta segunda-feira que 2 deputados federais vão integrar o primeiro escalão aqui do governo do estado. Lembrando que Rui ainda não trocou nenhum secretário, ele apenas confirmou alguns nomes que devem permanecer nos cargos, porém ele disse que vão ser convidados 2 deputados federais. Na bolsa de apostas dos bastidores aparecem 3 nomes. O deputado Josias Gomes, que foi secretário de Relações Institucionais,
que pode vir a ser secretário de Desenvolvimento Rural da SDR, o deputado Nelson Pellegrino, que também foi secretário de Rui Costa, secretário de Turismo, que poderia vir a ser titular da Secretaria de Justiça, Pellegrino que ocupou essa pasta durante o governo de Jacques Wagner, e um terceiro nome seria o de Charles Fernandes, o ex-prefeito de Guanambi, que seria titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da cota do PSD. Caso se confirme os convites para os dois deputados federais, Joseildo Ramos, do PT, e Paulo Magalhães, do PSD, ocupariam as vagas, eles que são os dois primeiros suplentes na coligação, que foi a coligação majoritária do grupo político de Rui Costa. Outro assunto desta segunda-feira foi a entrevista do secretário da Fazenda, Manuel Vitório, à Rádio Metrópole. O Manuel Vitório falou sobre uma possibilidade de privatização da Embasa, a concessão da empresa pública para a iniciativa privada, a empresa pública responsável por águas e saneamento. O Manuel Vitório garantiu que esse tema não está em discussão no âmbito do governo do Estado, porém ele não descartou que essa hipótese venha a acontecer. Lembrando que tem cerca de um ano que começaram a circular os rumores de que é possível que a Embasa seja privatizada. O sindicato da categoria, inclusive, já se manifestou contrariamente. Então, esse assunto deve ser pautado ao longo de 2019. O último assunto dessa segunda-feira foi mais um caso chocante no bairro de Vila Canária, aqui em Salvador. Uma criança de 2 anos morreu após ser vítima de abuso sexual. O principal suspeito é o padrasto dela, Edson Nery Barbosa. A mãe da criança estava fazendo uma diária, ela que trabalha como diarista, retornou à casa dela no começo da noite de ontem, no domingo, encontrou a filha nos braços do padrasto. Quando levou à unidade de pronto atendimento, foi confirmado o óbito da criança e os médicos identificaram que ela tinha sido vítima de abuso sexual. O pai dela, o Edson Nery Barbosa, segue foragido e não há informações sobre o paradeiro dele. A gente encerra o Bem na Tela desta segunda-feira por aqui, pelo menos a parte das informações, mas agora a gente interage com os leitores. Para isso eu peço a ajuda da Priscila. Obrigado, Priscila. Vamos lá. Muita gente conversando com a gente aqui. O Jean-Clay Silveira, de Maitinga, ligado no Bem na Tela, ele que sempre está com a gente. A Maria Alicia Dias, dando boa noite. A Jorginete Rezende, cadê as explicações dos filhos de Lula? Olha, Jorginete, se você procurar na imprensa, no período em que o ex-presidente Lula era presidente e que a Dilma Rousseff também era presidente, a imprensa divulgou diversas informações sobre supostas irregularidades nas transações financeiras do Lulinha, como o Fábio é chamado. Então, a gente está discutindo, a gente está divulgando as informações que têm circulado, que o Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando. Esse é o papel da imprensa, quer você goste, quer não. A Dinalva Ferreira, dando boa noite, ela que sempre participa com a gente, de Roma, na Itália, um abraço para ela. A Roselene Bernardino, dando boa noite. O Rodolfo Bicoara falando com a gente. O Josué Cairo citando o COAF. A Manuela Requião, de Salbara, aqui no interior da Bahia, dando boa noite para a gente, junto com a Maria Bernadette. A Maísa Brito, desculpa. Falando com a gente, eu não entendo exatamente o que ela está querendo falar. Se ela puder explicar para a gente nos comentários, depois a gente interage com ela. A Raimunda Bispo fala tadinho, eu não consegui identificar sobre qual o assunto. A Jaque Silva fala que o comprador do imóvel é um ex-jogador de vôlei que já falou que depositou o valor de R$96 mil. Na verdade, o ex-jogador de vôlei de praia afirmou que entregou R$100 mil nesse período em dinheiro vivo para o Flávio Bolsonaro, e essa informação nós divulgamos aqui ao longo do Bem na Tela. O Matheus Cruz está pedindo para o Flávio Bolsonaro comprar o imóvel dele. A Maria Bernadette pede para o Queiroz explicar essa informação ao Ministério Público. O Queiroz, o Fabrício, ainda não falou com o Ministério Público formalmente. A Maria Bernadette que fala de Lauro de Freitas. A Dinalva Ferreira fala que está num frio terrível lá em Roma,
que a gente está sofrendo com calor, ela está com iminência de neve. E aí os leitores do BN na tela, os espectadores preferem o frio da neve ou o calor aqui da Bahia? O Felipe Silva Guimarães interagindo com a gente. O Exxon Santos pede o posicionamento do Sérgio Moro sobre o caso. O Avilmar de Carvalho pede um abraço para Monte Santo e para Ricardiana em Monte Santo. O Isaac Renan faz campanha para Jair Bolsonaro em 2022. A Rosângela Cardoso dando boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. O Nelson Pellegrino está confirmado, segundo a Maria Bernadette. Ela está na torcida para que Pellegrino vire secretário. A Lia Soares fala com a gente do Parque Verde 2 em Camaçari. Um abraço para ela. O Marcos Sá pede para que o governo da Bahia enxergue o norte do estado, principalmente emprego. Ele que fala de Uauá, na região norte do estado. A Dulcivanda fala que nós não vamos conseguir sujar o nome da família do nosso presidente. Na verdade, Dulcivanda, a gente está trazendo as informações que vêm a público sobre essa investigação. As pessoas que vão fazer o julgamento. Se você acha que o Flávio Bolsonaro está sendo injustiçado, é um direito seu. Outras pessoas acham que o Ministério Público e a imprensa estão fazendo o papel deles. A Mari Rodrigues, que sempre participa com a gente, dando boa noite. O Saulo Reis pede a adutora que Rui Costa prometeu para a cidade de Canudos. Atenção, o governo da Bahia, o Saulo está cobrando. O Sérgio Bajara fala que errou, tem que pagar, ele que fala do Cabula 6. O Eufrásio Nunes fala que está sempre ligado no BN na tela, ele que fala de Jeremoabo e reclama que está muito quente lá. E o Nilson Silva falando que acompanha o BN na tela de Juazeiro, a Ednildes de Barra do Mendes assistindo. E a Rosilene está aqui até respondendo, dizendo que prefere o friozinho lá de Roma que a Dinalva está sentindo. O BN na tela volta nesta terça-feira às 18 horas com as principais notícias do dia, mas se você quiser continuar bem informado sobre o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.